Oi, Amaury, boa noite. Tudo bem? Me fala se você está me ouvindo bem, se o som, o volume tá bom. Tudo certinho por aqui, Amaury. Oi, Luciana, boa noite. E o pessoal vai chegando. A gente dá uns 2, 3 minutinhos aqui para o pessoal ver que já começou. O som está chegando com atraso. Essas nossas internets, né? Mas se travar ou acontecer alguma coisa um pouco mais séria, Mauri, vocês vão me avisando, por favor. Eu vou colocar aqui um pouco mais próximo. Vamos ver se dá uma melhorada também. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Andréia. Boa noite. E olha, hoje o tema é muito especial e na verdade eu escolhi ele já era ontem à noite por algumas coisas que aconteceram aí, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Boa noite quem está entrando, Cris. Tem uma outra moça que tá Levi da Leve, é isso? Vida Leve. Ra Raquel, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Dri, boa noite. Vou pedir para vocês chamarem o pessoal para vir para cá também. Cliquem aí nesse aviãozinho, convida o pessoal, me manda coraçãozinho, porque daí a gente compartilha com mais pessoas. Oi, Eliana, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar hoje sobre o Ho'oponopono e a ancestralidade. Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Olha, será que ele é parente? Márcio Ramos. Também sou Ramos, Márcio. Vai saber, né? Somos tantos por aí, de repente. Bom, pessoal, a live hoje, ela tem... Boa noite, parente. Ela vai continuar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, para quem teve a oportunidade de acompanhar ou mesmo assistir depois. E eu vou trazer um pouco mais sobre essa ferramenta que eu falo, na verdade, em muitas lives, que é o Ho'oponopono. Então, explicar um pouco para vocês sobre ela, mas o intuito é a gente olhar para nossa ancestralidade e trabalhar esse lugar de honra, né? Por tudo isso que nós estamos vivenciando. Muitos de nós estamos nos despedindo de pessoas que estão fazendo a passagem. Então eu acredito que trazer essa força, essa honra por eles é muito importante nesse momento. Então, já agradeço aqui a presença de todos vocês. A meditação hoje também vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer aqui voltado para o Ho'oponopono, mas a gente vai fazer aquela meditação primeiro para se conectar com a energia, né, do sétimo plano. Então vai ser muito bacana. Então fiquem aqui, porque no final rola aquela meditação que vai todo mundo ficar bem relaxadinho para dormir super bem depois. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal que foi entrando depois. Então, como vamos iniciando aqui, Ho'oponopono e a ancestralidade, né? Então, primeiramente, para quem não me conhece, que eu tô vendo carinhas novas por aqui, eu sou Cláudia Ramos, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com as técnicas de cura quântica estelar e Theta Healing. Ambas são técnicas voltadas para o autoconhecimento, liberarmos crenças e bloqueios, aqueles padrões limitantes, né? E isso tem muita relação
com a nossa ancestralidade, porque a nossa memória é ancestral. Então eu vou discorrer um pouquinho sobre isso, tá? Então essas ferramentas estão realmente no X da questão e trazem uma grande transformação para a gente, né? E além dessas ferramentas, o Ho'oponopono, então, é uma técnica, na verdade são orações, e é uma técnica que surgiu na Havaí com a Morna Simeona, e é uma técnica onde a gente busca o nosso auto-perdão por meio de algumas frases que eu vou falar um pouquinho mais adiante e algumas outras ferramentas. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o Ho'oponopono, ele é todo para dentro, ou seja, quando eu vou me trabalhando com ele, eu estou limpando em mim as memórias de dor que eu compartilho com as outras pessoas. Então é aí, né, o que a gente falou muito nessas últimas lives de autorresponsabilidade, né, do autoconhecimento como um todo e trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Então, deixa eu só voltar aqui no meu roteirinho, que eu gosto de ter para não perder nada. Vamos lá então. Na semana passada foi uma live um pouco diferente, porque eu trouxe várias informações aqui para vocês, no intuito realmente de quebrar muitos paradigmas, né? Para a gente ir ampliando a nossa visão de tudo que vai acontecendo, não só nesse plano onde estamos, mas como seres espirituais mesmo. E essa semana, eu ouvindo a live de um outro terapeuta que eu acompanho também, ele falou assim: por que é tão importante? Fizeram a pergunta, né? Por que é tão importante a gente saber de mais coisas e expandir e ter mais acesso à informação? E aí ele trouxe uma resposta que, nossa, foi muito ao encontro do que eu penso também, do que eu acredito, mas eu ainda não tinha colocado isso em palavras, que é: quanto mais informações, quanto mais eu consigo expandir a minha consciência, mais eu expando o meu poder de visão. Então, se por exemplo, eu sei de uma informação e eu vou até aqui com ela, né? O meu campo vai até aqui, ele está limitado, certo? Vou colocar assim para ficar mais fácil para vocês verem daí. Se eu estudo um pouco mais e vou, claro, incorporando, trabalhando aquilo em mim, porque só a informação pela informação não basta, eu expando um pouco mais, a minha régua sobe, o meu campo vai aumentando e assim sucessivamente, né? Porém, todas essas técnicas, ferramentas, independente de que seja aqui eu trabalho ou quais outras vocês conhecem e escolham se trabalhar, é importante que a gente se trabalhe. Não deixe só na parte prática, né, só na teoria, porque a teoria é só a teoria, na prática que são elas. Então, colocar realmente tudo na prática para a gente conseguir esse crescimento e essa expansão de mundo, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque o Ho'oponopono e essas outras técnicas que eu trabalho, o Theta Healing, a cura quântica estelar, nos ensinam muito sobre isso, né? Eu vou trabalhar em mim, porque daí o meu campo vibracional vai mudando, tudo isso. E o Ho'oponopono, ele traz muito também o acolhimento da criança interior, porque é a nossa criança lá, né, que ficou ferida, foi ferida em algum momento da nossa vida, que carrega essas mágoas, que carrega muitas vezes as nossas inseguranças, a nossa baixa autoestima está lá com ela. Então ele é focado muito, muito, muito mesmo para esse trabalho interno e de uma maneira muito leve, muito fácil e acessível, ou seja, qualquer um pode aprender e praticar, tá? Sendo assim, na semana passada eu comentei que nós somos seres cósmicos e que nós estamos neste planeta Terra, que é uma escola, assim como tantos outros são, para viver algumas experiências e seguir o nosso caminho adiante. Por quê? A minha estrutura energética, eu falo. A intenção é vivenciar essas experiências e eu retornar para a fonte criadora, ou Deus, ou energia, ou consciência, como vocês quiserem chamar, como vocês preferirem chamar, tá? E a gente tá nesse momento, né, que várias pessoas estão fazendo a passagem, e a gente também percebe, claro, que a gente guarda essa tristeza pela perda,
Nós temos também a questão do apego, né? Porque talvez algumas pessoas não acreditem que a vida continua do outro lado, né? Que isso é uma passagem que a gente faz. E claro que quando acontece com a gente, próximo da gente, a gente fica mesmo chateado. É importante também a gente viver o nosso luto, mas não se deixar cair em depressão, principalmente, né? Confiando que existe esse algo além. E eu sempre fui, né, da espiritualidade, eu sempre acreditei desde lá da adolescência que eu falava assim, meu, mas não é possível que só existe isso, tem que ter muito mais, embora, gente, eu não soubesse de nada. Eu sempre acreditei que a gente a, continuasse, né, em algum outro lugar fazendo alguma outra coisa. E a vida foi passando, eu fui depois, nesses últimos anos, estudando mais sobre isso, e eu realmente confio e acredito que essa passagem, a gente recolhe as nossas experiências e a intenção é se conectar com essa energia da fonte criadora, tá? Sendo assim, quanto mais a gente consegue olhar para dentro e principalmente, de novo, quando acontece próximo, né, que daí a dor é maior pela perda física da pessoa. Então, quanto mais eu consigo confiar e acreditar e saber que a pessoa cumpriu o papel dela aqui, ela fez o que ela tinha que fazer e agora ela está seguindo para uma outra escola, mais aquilo alivia dentro da gente, né? Mais aquilo vai ficando de uma maneira, vamos dizer assim, até confortante, né? De ter essa fé e essa força de que a pessoa fez o papel dela e a gente. Eu sei, assim, gente, eu tenho muita certeza de que todos nós temos o nosso tempo exato aqui, que ninguém parte antes do que foi previsto, né? Mesmo que sejam vidas mais curtas, eu acredito muito que cada um tem o seu pedacinho para cumprir aqui, que foi combinado antes de vir para cá, né? E na nossa trajetória, então, para gente que, né, acredita nessas questões de outras vidas, né, de outras realidades, eu acredito que a maioria que esteja aqui acredita, porque senão não estaria aqui me ouvindo, né? Então é importante a gente se abrir para isso e trazer cada vez mais essa consciência. Para quê? Para que a gente não caia no apego excessivo, na dor, no sofrimento e no desespero, né? Até porque eu acredito muito, pessoal, que nós que temos acesso a essas informações e que confiamos nessas informações, na maioria das vezes nós servimos de sustentação para nossa família, né? Pessoas que não têm essa visão, que entram naquele desespero. Então é importante a gente ir se mantendo como se fosse mesmo essa pilastra, sabe? E quando eu falo isso, pessoal, não é que eu tenha que ser forte o tempo todo, que eu tenha, sabe, que ser aquela coisa. Mas estão acontecendo situações onde sempre vai ter que ter um que vai firmar e vai assumir aquele papel, né? Porque algumas pessoas não vão ter condições de fazer. E tá tudo bem, porque cada um vai lidar com aquilo da melhor maneira. Mas se a gente que está tendo um pouquinho mais de esclarecimento consegue manter essa firmeza, a gente consegue também passar essa amorosidade para o outro e tomar conta daquelas pessoas naquele momento. Faz sentido isso para vocês? Né? Vou até pedir para vocês ficarem à vontade para deixar comentários aqui. Eu vou lendo conforme eu vou, né, passando aqui os olhinhos também, tá? E eu gosto de falar nas lives que ninguém é obrigado a concordar com tudo que a Cláudia está falando, né? Então eu trago aqui o meu ponto de vista, mas vocês fiquem à vontade para colocar aqui o ponto de vista de vocês também, tá certo? Então, quando a gente faz essa passagem, tem um professor que eu estudo, a parte da cura quântica estelar, que numa das aulas que ele deu algumas semanas atrás, ele explicando vários temas, tal, e inclusive essa questão da passagem, e ele falou assim, a gente quer ascensionar, mas não quer morrer, né? Então, o que seria esse morrer, né? O corpo físico da gente vai morrer, porque esse corpo ele tem um prazo de validade, mas a gente vai continuar o nosso trabalho.
nós temos trabalho, olha, para o resto da eternidade, né? Então não se preocupem em querer resolver tudo agora, né? Não achem que a gente vai sair daqui à perfeição, até porque esse planeta ainda não é esse estado de perfeição. Ele está caminhando sim para sua memória evolutiva, né? Mas ele ainda não é esse estado de perfeição. Então também com isso vocês podem se desapegar dessa autocobrança excessiva, né? De ter que ser perfeito, de ter que fazer tudo, milhares de coisas. Não, a gente vai ter lição aí para muitos e muitos, eu acho que centenas de milhares de anos, né? Provavelmente. Tá? Então ele usa essa frase: a gente quer ascensionar, mas não quer morrer. Então, que parte em mim eu posso me trabalhar para trazer essa confiança nessa fonte criadora? E eu falo aqui, né, para quem tem acompanhado e mesmo conhece o Theta Healing, eu falo milhares de vezes no curso, por exemplo, que nós somos centelha divina do Criador. Se eu sou uma centelha divina do Criador, qual que é a intenção? Eu retornar para a fonte, certo? E para eu retornar para a fonte, eu vou ter que o quê? Desencarnar desse corpo físico, continuar o meu trabalho em outros planos para retornar para a fonte. Então, esse é o ascensionar. Eu deixar de encarnar aqui nesse plano para continuar a minha evolução. Tá? E o Ho'oponopono, então, onde que ele entra em tudo isso, né, Cláudio? Como assim? O que você está falando? Vamos linkar as informações agora. Os nossos ancestrais, assim como nós, né, eles tinham as informações em seu DNA. E se a gente for olhar para a nossa história, né, avós, bisavós, tataravós, pensa aí, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, sempre existiram muitas guerras. E muitas guerras, inclusive, por disputa de poder, por conta de território. E eu acredito, gente, que grande parte dessas guerras não eram exatamente por poder, mas sim pela própria sobrevivência. Então, se um povo está me atacando, e naquela época a gente sabe que era mais na coisa olho por olho, dente por dente mesmo, então eu tenho que manter a minha tribo, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atacar também, porque é o instinto de sobrevivência. E com o Ho'oponopono, eu consigo também ir limpando essas memórias de dores, de sofrimentos, de guerras, de mágoas, de ódios, de conflitos. E quando eu limpo em mim, eu acabo reverberando para o todo, né? De novo, tudo que está aqui dentro e o que está fora vai interferir em mim também de algum momento, de alguma maneira, tá? É claro que quando eu trago para vocês, né? E eu já fiz isso em outras lives. Bacana! A dona Marli vem também. Boa noite pro pessoal que foi entrando aí agora há pouco, né? Que eu já tinha começado. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, dona Marli. Conseguiu entrar? E... Então, com o Theta Healing, por exemplo, a gente aprende a identificar uma crença. Eu vou lá, entendo para que aquilo está me servindo, porque tudo está servindo para alguma coisa no meu sistema, certo? Acontece que eu vou me trabalhar. Se eu sei para aquilo está me servindo, eu vou me trabalhar e liberar aquela informação. O Ho'oponopono, ele tem essa simplicidade de, por meio de algumas frases e algumas ferramentas, eu também ir fazendo essa limpeza de memória. Essa limpeza de memória, gente, varia de pessoa para pessoa, quanto tempo você vai ficar falando aquelas frases. Existem até pessoas que praticam e que ensinam o Ho'oponopono e que, né, orientam os alunos, as pessoas que estão ali com elas, a usar Japamala. Esqueci de pegar um aqui para mostrar para vocês. Japamala é aquele cordão que tem 108 contas, então as pessoas ficam com ele, é como se fosse um terço, né? Para quem não conhece, é como se fosse um terço, só que, claro, o número de contas é diferente, e você vai falando as frases as 108 vezes. Quando eu aprendi o Ho'oponopono, e eu acompanho uma pessoa assim, que eu já fiz seminário com ela, e ela é uma querida, ela se chama Regina Tavares,
ela nunca trouxe essa necessidade de se fazer o Ho'oponopono 108 vezes, porque ela sempre explicou, e é o que eu sinto também, que eu vou limpar memórias enquanto eu entendo que aquilo ainda existe dentro de mim. Então pode ser menos de que 108 ou mais de que 108, certo? Tem vezes que a gente fica ali 5 minutos fazendo Ho'oponopono e já aliviou. Às vezes você fica 2, 3, 4, 5 dias, porque aquilo está tão profundo em você, então passou muito mais do que as 108 vezes. Por isso que é importante cada um ir se percebendo, tá? E antes de falar as frases, eu quero também da reflexão de vocês, né, que eu comentei dos nossos ancestrais, que tiveram aí momentos de muitas guerras, tudo isso, e a gente ainda está, na verdade, né, vivenciando guerras por conta disso que a gente ainda traz dentro do nosso DNA, que a gente também pode escolher limpar essas memórias para que eu deixe de reverberar isso dentro de mim, né? Então, eu posso liberar rancores, competições, preconceitos, disputas de poder, raivas, mágoas, né? E aí eu passo a honrar os meus ancestrais apenas pelas coisas boas que eles nos ensinaram, que é a força, o amor, a coragem, a determinação e tantos outros atributos que eu tenho certeza que vocês aprenderam com seus pais, avós, bisavós. De repente alguém aí até teve a oportunidade de conhecer tataravô, né? E honrando dessa maneira eles, o que que a gente faz? Eu honro a vida que eu recebi deles, porém da melhor maneira e mais elevada, né? Porque eu me conecto ali só com o que eles tiveram de bom. Até porque eles foram seres humanos que nem nós, então eles também tinham os defeitos deles. E o mais importante é a gente ter para consciência que eles também fizeram o melhor que eles puderam, com aquilo que eles vivenciaram. Então agora é a nossa oportunidade de olhar para eles, honrar, agradecer a vida, né, que todos eles vivenciaram até chegar aqui para mim, porém escolher trazer apenas o positivo e o mais elevado de toda essa minha história. E aí eu ressalto para que a gente se conecte com a paz, com o amor, com o nosso equilíbrio, e mesmo que estejamos vivendo momentos desafiadores, né? Estamos aí com essa questão racial que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece aqui, que acontece em tantos outros lugares, mas percebam que isso acontece há centenas de milhares de anos com a humanidade como um todo. Então, por que que a gente agora não escolhe fazer diferente e vibrar pela paz e pelo amor? Porque se eu odiar mais essas pessoas, se eu quiser entrar em guerras, em conflitos a mais com essas pessoas, será que vocês concordam comigo que eu só estou na vibracional? E aí, eu aumentando essa frequência vibracional de guerra, de conflito, de revolta, de raiva, eu não estou colaborando com a melhora nem a minha, muito menos do planeta, né? É claro que as medidas precisam ser tomadas, as pessoas que fizeram os atos, né? É importante que a gente tenha aí a questão da justiça em si, mas o mais importante, gente, sair dessa frequência do ódio, né? Do ficar acusando o outro, de ficar apontando o dedo, porque por menor que seja o nosso, vou falar até assim, né? Um pouquinho antes. Muitas vezes é difícil da gente admitir que a gente tem preconceitos, mas todos nós temos os nossos preconceitos. E por menor que eles sejam, eles estão reverberando com o que a gente chama desses maiores preconceitos. Então, que tal fica o convite aí da gente olhar para isso e por meio de Ho'oponopono, por meio de Theta Healing, por meio de outras técnicas que vocês conheçam, a gente fazer essa limpeza de memórias, né? Porque, na minha opinião, é assim que a gente vai conseguir mudar essa frequência vibracional do planeta. Então, quanto mais pessoas
forem se trabalhando internamente, gente, isso realmente é quietinho ali consigo, sabe? Para que isso vai espalhar também. Então, assim como as pessoas estão espalhando o ódio, a raiva, por que que a gente não espalha esse amor, paz e a gente também procure se manter o mais equilibrado possível? Né? Então, fica uma reflexão e vocês podem colocar comentários aqui, né, em relação, inclusive, ao que vocês pensam sobre tudo isso, tá bom? Tem a parte do DNA que eu comentei brevemente com vocês, e isso no Theta Healing a gente estuda desde do curso básico e mesmo nas sessões de atendimento. Eu trago muitas informações para as pessoas e durante as sessões de atendimento, diversas delas trazem memórias, trazem informações que elas percebem que não é delas, ou seja, que elas vivenciaram aquilo de algum momento, mas elas me falam, né? Porque ali eu pergunto, elas falam assim muitas vezes: nossa, Cláudia, eu percebo que está aqui, mas isso não é meu. Está aqui, mas eu não sei nem de onde veio. E isso acontece porque as informações, todas elas, estão no nosso nível mais intrínseco do DNA, que é no Theta Healing a gente estuda que é o nível genético e histórico. Então perceba uma complexidade que é falar sobre isso, né? Porque se está no nível genético histórico, nós estamos falando de centenas de anos atrás, de milhares de anos atrás. E pessoas e personagens que a gente nem imagina que tipo de situação, quais os perrengues, digamos assim, que eles passaram. Porque hoje em dia, é assim, via de regra, nós temos uma vida muito melhor do que mesmo os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, então, né? Por conta de todos esses conflitos que foram muito fortes aí no tempo das conquistas, né? Territoriais principalmente. Então eu vou descer mais um pouquinho aqui do meu roteirinho para a gente não perder o foco. A Meire colocou aqui corrente de amor e que ela seja sempre a resposta. É verdade, Meire, que ela seja sempre a resposta. Né? A gente fazer essa corrente do bem, eu gosto de usar isso. Né? Não é que a gente vai fechar os olhos para o que está acontecendo, mas eu vou também focar minha atenção naquilo que eu consigo trazer de mais elevado dentro de mim. Né? Onde eu coloco o foco é onde está a minha força. Então, a gente tem esse poder de escolha, tá bom? Então, a gente procurar honrar os nossos ancestrais pelo amor, pela paz, pela humildade, pela harmonia, né? Até porque, conforme a gente vai se transformando, a gente também está colaborando para os nossos descendentes, né? Para o pessoal aí que já tem filhos e mesmo que não tenha e não queira ter filhos, não tem problema. Nós estaremos contribuindo para os descendentes, as pessoas que vão vir, porque eu vou mudar minha frequência vibracional. Então essas pessoas que vão vir, mesmo que não seja por meu intermédio, elas também vão vir numa vibração mais elevada. E é isso que a gente está precisando hoje em dia, né? Dessa elevação de frequência vibracional. E na verdade, o planeta, o nosso sistema, a nossa galáxia, Via Láctea e outros universos também estão passando por transições planetárias. Tá? Então a questão não é só com o nosso planeta Terra, é todo o nosso universo local aqui, que é infinito, né? A gente eu acho que nunca vai conseguir mensurar o tamanho do universo, muito menos o universo local, né? Nossas galáxias aqui, elas estão passando por uma grande transição e isso já está acontecendo e vai se intensificar nos próximos anos. Tá? Então, por esse motivo é importante a gente trabalhar cada vez mais o dentro para que a gente colabore também com essa mudança. Tá bom? Eu quero saber, sim, eu vou falar agora das frases antes da gente entrar na meditação. O Ho'oponopono, ele tem diversas ferramentas e eu vou ser
Deixa eu responder a Karina aqui antes. Discordar com os ancestrais não quer dizer que não haja amor. Exatamente, Karina. Exatamente. Quer dizer que eu honro a vida daquele ancestral e eu entendo que ele fez o melhor que ele, porém agora eu escolho fazer diferente. Mas ainda assim eu honro, eu amo pelo melhor que ele pôde ser. Perfeito. Ótimo. Então, o Ho'oponopono, gente, ele tem diversas ferramentas que a gente pode usar, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu me utilizo normalmente de uma em específica, né? Que são as frases que a gente fala para nossa criança interior, que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, o que que significa isso, né? Eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Então, digamos que você vivenciou uma situação, digamos assim, você discutiu com um amigo seu, quebraram o pau ali, o negócio não foi muito legal. Então, você quer limpar aquelas memórias, né, daquele ressentimento que ficou, aquela mágoa. Então, quando você fala esse sinto muito, você está limpando em você as memórias que você compartilha com aquele seu amigo, dessas mágoas, aquelas raivas, de tudo que aquilo causou, né? Porque tudo que a gente vê no outro, a gente tem dentro também. Coisas legais e coisas não tão legais, né? Então a segunda frase é o perdão, me perdoe que a gente fala, né? Fala, né? Então é: te peço perdão por unir o seu caminho ao meu para a cura. Então, nós nos encontramos, aconteceu essa discussão, brigamos, tal, mas é uma oportunidade de eu curar aquilo em mim, de eu fazer essa limpeza de memórias, tá? Te agradeço, né, que eu sou grato, ou gratidão, ou obrigado, por estar aqui e para mim. Ou seja, porque você está aqui, eu posso me olhar e trabalhar isso dentro de mim também, certo? E vou limpar aquelas memórias, porque talvez se isso não tivesse acontecido, eu posso não ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho, né? Então agora eu agradeço por poder fazer essa limpeza, certo? E o te amo, que é: te amo por ser quem você é. E nessa parte, gente, eu, Cláudia, interpreto de duas maneiras. A primeira é que eu estou dizendo te amo para minha criança interior, porque ela em algum momento refletiu aquela negatividade, aquilo, né, que não foi muito legal, mas que ainda assim amo do jeito que ela é. E eu entendo que o eu te amo é para o outro, uma vez que eu consigo olhar para ele e enxergar ele do jeito que ele é e não querer exigir a perfeição, ou seja, eu respeitar aquela pessoa do jeito que ela é. E isso é um tanto quanto desafiador, no meu ponto de vista, né? É algo que a gente precisa sempre estar se trabalhando, né? Para entender que o amiguinho é um amiguinho e que ele tem um ponto de vista dele, né? Mas isso é um trabalho também contínuo que a gente vai se trabalhando e vai melhorando conforme o tempo, né? E claro, a dedicação, o trabalho interior de cada um, tá bom? Eu confesso que hoje, para mim, já está bem mais maleável isso, né? Não, nem de longe estou na perfeição que eu espero, mas já é mais fácil de eu identificar, né? De que a pessoa, ok, ela está fazendo o melhor dela e vamos respeitar. E o que, por que que eu estou atraindo isso? Né? Aí eu trago a autorresponsabilidade para mim, que foi o que a Meire colocou aqui: semelhante atrai semelhante. Exatamente, Meire. É isso mesmo. Teve uma colocação aqui da Meire, deixa eu só voltar um pouquinho. Precisamos ser pacientes e continuar dia a dia a trabalhar nosso interior, e com isso a transformação vai acontecendo. Exatamente, Meire. É esse alto amor, principalmente, né? A gente tirar os nossos chicotinhos também e entender que somos seres em construção, né? Tem uma psicóloga muito querida, amiga minha, que fala isso. Nós somos seres em construção. E é isso mesmo, né? Então ter essa paciência e essa amorosidade com a gente mesmo.
tá bom? Então, as frases são: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vocês, né, assim, eu trabalho dessa maneira. Eu vou falando e repetindo aquelas frases conforme eu vou sentindo. Para mim não existe um número certo ou errado, tá? Eu, Cláudia, não me utilizo do Japamala para fazer a minha limpeza de memórias. Mas se isso for confortável para vocês, se vocês preferirem dessa forma, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, quer colocar algum comentário para antes da gente começar a meditação. E a meditação, como tem a meditação que eu faço é a meditação do Theta Healing, que nos conecta com a energia do Criador. Então eu vou guiando vocês por um caminho, né? E você vai se deixar ali se conectar com aquilo que fizer sentido para você. Quando chegar lá, talvez eu traga alguns comandos que a gente fala no Theta Healing, que são os downloads de informações. Então eu vou sentir no campo como que está isso. E se eu for fazer algum download, quem quiser receber pode dizer o sim, né? Verbalmente, não tem problema que eu não vou ouvir vocês, mas eu estou conectada na energia e você sente aquela energia recebendo, tá bom? Meire colocou, claro, essa frase foi de outra pessoa. Então, Meire, a primeira vez que eu ouvi foi com essa psicóloga amiga minha. Talvez, sim, ela tenha ouvido de uma outra pessoa, né? Porque eu achei muito sensacional essa frase e aí, de vez em quando, ela vem para eu falar também, né? Então, eu vou convidar vocês, quem quiser participar da meditação, para fechar os olhos agora e respirar bem fundo por algumas vezes. Eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo para ficar mais gostoso. E aí, vocês vão respirar fundo por algumas vezes. Vão enchendo bem o seu peito de ar. E vai se conectando com a energia do seu coração. E agora você imagina que lá do centro da Terra vem toda a energia da Mãe Gaia, da Mãe Terra. E essa energia vem subindo por todas as camadas de rochas, cristais, minerais, até que ela entra pela planta dos seus pés, vem subindo pelas suas pernas, passa por todo o seu tronco e no topo da sua cabeça se forma uma linda bola de luz. Você entra nessa bola de luz e sobe. Sobe, 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 sobe. Vai além céu, além universo. Camadas de luzes claras, escuras e claras. Segue subindo, subindo, subindo. Passa pela camada de luz dourada e sobe. Sobe, 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 sobe. Atravessa a camada gelatinosa, multicolorida, como se fosse um imenso arco-íris. E você sobe cada vez mais alto e mais rápido. Até que você chega num portal de luz perolada, branca, branca, branca. Quando você entra nessa luz, a sua bola de luz ela desmancha e você dissolve na energia da criação. E como uma centelha divina, você sobe, se dissolve cada vez mais.
na energia de puro amor incondicional. E desse lugar, você imagina que se forma uma pirâmide imensa ao seu redor, dourada. E nela, você pode imaginar, sentir a presença de todos os seus ancestrais, a começar pelos seus pais, avós, bisavós, tataravós e todos os que vieram antes deles. Estão aí agora, nessa energia de amor. E nesse lugar, inicia uma oração para os nossos antepassados. Neste momento, na presença do Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, eu invoco a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição. Sobre todas as almas dos meus antepassados falecidos. Coloco na presença dessa luz os meus avós, por parte de pai e também por parte de mãe. Coloco os meus bisavós, por parte de pai e também por parte de mãe. Coloco os meus tataravós, por parte de pai e também por parte de mãe. E todos os demais avós, por parte de pai e por parte de mãe. De toda a minha geração passada, até chegar nos meus primeiros avós, que deram início à humanidade. Também coloco na presença dessa luz, onde tudo é paz, amor e graça, todos os meus tios e tias, por parte de pai e parte de mãe. E todas as almas que fizeram parte da minha linhagem de parentes enquanto estavam neste plano terreno e hoje fazem parte de outro plano espiritual. Estou determinando, através do poder desta oração e em nome da presença de Deus, eu sou, que a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, desça sobre todas as almas dos meus antepassados, levando-os todos para um nível de graça, onde possam descansar em paz e desfrutar perto de Deus, da sua infinita misericórdia. Eu declaro
através da certeza absoluta na luz e em nome do Divino Criador, que neste momento a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, está alcançando cada uma das almas dos meus antepassados ditos nesta oração. E que, sendo assim, eu os vejo se desligando completamente e de forma definitiva das coisas materiais e das pessoas que ainda estão neste plano em que vivemos. Que a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, a mesma luz que envolve os anjos de Deus, envolva agora e para sempre todas as almas dos meus antepassados, em nome do Divino Criador. Neste momento, eu convido vocês a imaginar uma nuvem rosa de amor incondicional tomando conta dessa sua pirâmide, rodeando você e todos os seus antepassados. Sou grato, sou grato, sou grato. Está feito, assim é. Sente esse amor incondicional em cada célula do seu corpo e naquela pirâmide também, todos completamente banhados dessa energia de amor da criação. E então, essa pirâmide que está ao seu redor vai subindo com todos os seus antepassados nessa luz branca, branca do Criador, até que ela desaparece e você agora, ainda nessa luz, vai imaginar que uma cachoeira cristalina te banha e essa água límpida transpassa todo o seu ser. E dessa forma, você também já sente, percebe, escolhe que você ficou apenas com o melhor de cada um dos seus antepassados. E que você também pode escolher honrá-los, fazendo sempre o seu melhor a cada dia.
E então você vai respirando fundo por algumas vezes. Mais uma vez, respira bem fundo. Vem recobrando a sua consciência corporal. Mexe devagarinho a sua cabeça de um lado para o outro. Vai mexendo os dedos das mãos. Respira fundo mais uma vez. E pode abrir os olhos. Quem for voltando, eu vou pedindo para me avisar se está tudo bem. Pode ser só por um joinha ou me manda um coraçãozinho para saber que vocês estão ok aí do outro lado. Gratidão, pessoal. Todos bem? Alguém tem alguma coisa que queira compartilhar, que sentiu na meditação, ou algum comentário, né, que queira fazer? Fiquem à vontade, a gente tem aí uns minutinhos. Essa meditação, eu peguei também da Regina Tavares, né? Ela tem diversas meditações de Ho'oponopono e essa é, né, focada para os nossos ancestrais. E ontem, quando eu ouvi, eu senti de trazê-la aqui também e foi muito profundo assim para mim. Eu ouvi algumas vezes e eu falei, nossa, eu vou colocá-la na live amanhã, que eu acredito que vai ser muito interessante isso. Ah, Elisa, é verdade. Ontem você participou de uma sessão, né, de Teta Healing da Márcia. Gratidão. Adoro quando os alunos vão me contando que estão atendendo e ajudando os outros. Muito bom saber. Gratidão, Cris. Ai, que bom, Meire, que depois você sentiu paz e leveza, ótimo. Ou seja, limpezas foram feitas aí, hein? Profundas, né? Porque se você estava sentindo angústia, é. Mesmo sem falar a frase de Ho'oponopono, sim, Cris. Na verdade, elas são todas canalizadas e voltadas para essa questão de ancestralidade, né? Eu não sei o quanto você conhece do Ho'oponopono, mas essas limpezas de memórias, normalmente elas têm essa conotação com a nossa ancestralidade, porque está tudo na nossa memória celular, né? Então, mesmo não usando as frases, ela também trabalha essa limpeza de memórias, tá? Mas nada impede vocês de fazer por frases, vocês fiquem à vontade, tá bom? Alguma outra pergunta? Mais alguém quer compartilhar alguma coisinha do que viveu aí? Foi um pouco diferente, né, a meditação hoje, porque eu não trouxe downloads, a gente fez essa oração. Então eu juntei aí, né? A gente foi até o sétimo plano, que é a meditação do Theta Healing, e quando vocês estavam lá, eu senti de fazer essa oração. Mas aqui para mim foi linda, assim, a energia foi sensacional. E eu espero que para vocês também, tá bom? Que ótimo, gente. Gratidão a todos. Quem quiser rever essa live, assim que encerrar, vocês dão um minutinho, eu vou colocar lá no IGTV. E aí amanhã também eu coloco no meu canal do YouTube. Então às vezes fica mais confortável, né? Assistir pelo YouTube. E se vocês sentirem de compartilhar, compartilhem, né? Ainda mais
nesse momento delicado que estamos, eu acredito que isso possa colaborar com outras pessoas. E deixem seus comentários, quem sentir, sugestões de próximas lives, porque a intenção também é trazer o que as pessoas estão precisando, né, naquelas semanas. E tanto é que normalmente a live eu escolho o tema na terça-feira anterior, né? E ontem foi só à noite que eu consegui, né, me conectar com esse tema, tá bom? Então, gratidão a todos vocês, uma ótima noite, né? Um bom descanso para nós e um beijo no coração de todos. Gratidão pela oportunidade de poder partilhar com vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau.